Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com esta celebração do primeiro domingo do tempo da Quaresma, estamos, por assim dizer, na nossa primeira estação, ou primeira parada neste tempo litúrgico em que a Igreja convida cada um de nós a viver uma conversão profunda da nossa vida, das nossas atitudes e do nosso coração. E a palavra de Deus, agora proclamada, que deve iluminar a nossa vida e o nosso caminhar nesta primeira semana do tempo da Quaresma, sobretudo este evangelho de Lucas, que já é um evangelho tradicional do primeiro domingo da Quaresma, que apresenta sempre essa experiência do momento em que Jesus, logo após o seu batismo, é conduzido
pelo Espírito Santo a vivenciar as tentações no deserto. O Evangelho fez questão de deixar claro para cada um de nós que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo o conduziu ao deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo, pelo diabo, por aquele que tentou seduzi-lo através do uso da palavra de Deus. Aqui está um ensinamento importante para a vida de todos nós, né? Mesmo a palavra de Deus sendo santa e trazendo diversos ensinamentos para a nossa vida, mesmo ela pode ser usada de maneira distorcida e errada. É importante a gente estar atento a isso, que às vezes a gente pode, na nossa vida cristã, utilizar a palavra de Deus para justificar os nossos atos, sobretudo quando eles estão errados. Foi isso que o demônio fez com Jesus, né? Tentou o seduzir utilizando trechos isolados da palavra de Deus, né? Mas Jesus, porque estava cheio do Espírito Santo, soube muito bem vencer cada uma destas tentações sofridas no deserto, para que assim ele pudesse também vencer cada uma destas tentações na vida de cada um de nós, né? Jesus entrou no deserto para ir ser tentado pelo inimigo, não por uma necessidade dele, mas por uma necessidade na vida de cada um de nós, para mostrar que ele foi vencedor do inimigo, foi vencedor diante das tentações. Ele venceu as tentações por cada um de nós, né? E assim ele nos mostra, meus irmãos e irmãs, sobretudo neste tempo da Quaresma, como cada um de nós podemos enfrentar as tentações na vida de cada um de nós, no nosso dia a dia, né? A gente está repleto de tentações, né? Cada escolha que nós fazemos do dia, ela representa também, às vezes, uma oportunidade para o inimigo tentar semear algo na vida de cada um de nós. E é importante que nós estejamos vigilantes, estejamos em oração, estejamos, como Jesus, cheios do Espírito Santo. O Evangelho nos deixa isso muito claro para cada um de nós. Para se vencer as tentações, vencer o inimigo, é preciso que nós estejamos sempre cheios do Espírito Santo. Sejamos movidos pelo Espírito Santo. Esse é um ensinamento precioso para a nossa vida. Quem é movido por si mesmo, quem é conduzido pelas suas próprias vontades, pelos seus desejos, pelas suas paixões, esse não vence as tentações do mal e do inimigo na sua vida. A palavra de Deus hoje convida cada um de nós a nos deixarmos possuir pelo Espírito Santo, a nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. Vocês, jovens crismandos, vão receber o dom do Espírito Santo, a plenitude do dom do Espírito Santo na vida de vocês. E é esse que deve conduzi-los sempre. Nós, como cristãos batizados, somos chamados a viver uma vida no Espírito, a nos deixarmos ser sempre conduzidos por Ele, para não cairmos nas artimanhas e nas ciladas do inimigo da nossa vida. Jesus começa sendo tentado por uma primeira tentação da necessidade material, né, de transformar pedras em pães, né? Fala da necessidade material, do alimento, né? E Jesus vai nos dizer que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nos convidando a nos alimentarmos, sobretudo,
da palavra de Deus, né? É esse um outro ensinamento da liturgia de hoje. O que nos faz vencer as tentações, além da presença do Espírito Santo em nossa vida? A palavra de Deus. Quem se alimenta diariamente da palavra de Deus se fortalece no combate espiritual, se fortalece nas lutas da vida. O tempo da Quaresma é um tempo propício para nós crescermos nessa experiência de nos alimentarmos da palavra de Deus. A cada tentação, Jesus respondia e vencia com a palavra de Deus, né? Então, se você tem lido pouco a palavra de Deus na sua vida, significa que você está vulnerável e exposto às tentações do inimigo na sua vida. Que você está sem armas da fé para vencer as tentações. Na Quaresma nós precisamos dessas armas da fé, da palavra de Deus, da oração, do Espírito Santo, da penitência, para que o mal não encontre morada na vida de cada um de nós. Depois o demônio tentou, pela ideia, né, a falsa ideia da grandeza, de dar a ele a glória e as riquezas desse mundo. E Jesus vai dizer que nós devemos adorar somente a Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus, né? O poder que é tão, assim, atraente na vida de cada um de nós. Todo mundo quer, mas poucos sabem usá-lo. O poder de Jesus está no seu serviço a Deus, à igreja e a cada um de nós. E esse é o modo justo que nós temos para usar o poder na vida de cada um de nós. Colocarmos-nos a serviço do outro. E por fim o inimigo o tenta, querendo fazer com que Jesus coloque Deus à prova, né? Leva-o ao alto do templo de Jerusalém e pede para ele se lançar dali abaixo. E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus, né? A ideia do espetáculo, da grandeza, né? As tentações de Jesus mostram uma virtude muito importante na vida de cada um de nós, né? Que é a virtude da humildade. Jesus poderia muito bem dizer para o inimigo: espera aí, eu que sou Deus. Ele poderia ter falado isso para o inimigo, mas ele aceitou ser tentado. Ele foi obediente à vontade do Pai. Foi humilde o suficiente para se deixar tentar e vencer o tentador pela palavra. Ele não foi arrogante, orgulhoso, prepotente, mas foi humilde. Deixou-se ser tentado para vencer cada tentação na vida de cada um de nós. E assim ele nos mostra também que nós precisamos ter esta virtude na nossa vida. O que mais fere o inimigo, o tentador, é a virtude da humildade. Uma pessoa humilde nunca é vencida pelo diabo. Porque é o que ele é fundamentalmente. Ele não é humilde. Então, um coração humilde é sempre capaz de vencer toda e qualquer tentação. Aprendamos de Jesus, meus irmãos e irmãs, neste tempo da Quaresma, a nos alimentarmos da palavra de Deus, a vivermos uma vida de oração autêntica, profunda, no Espírito Santo,
para que nós possamos, diante das tentações, não nos deixar seduzir e enganar pelo inimigo, mas sim assumir uma vida nova de obediência à vontade de Deus, seguindo em tudo os seus planos, para que possamos chegar ao final desta quaresma transformados verdadeiramente segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.